Em uma terra distante e cheia de histórias antigas, havia uma cidade majestosa chamada Alexandria, no Egito. Esta cidade não era como as outras. Suas ruas eram largas e cheias de vida, os mercados eram vibrantes e cheios de perfumes exóticos. E, no centro de tudo, havia a famosa Biblioteca de Alexandria, um lugar onde milhares de pergaminhos e livros antigos estavam guardados, contendo os conhecimentos do mundo todo. Ali, filósofos, poetas e sábios se reuniam para discutir as grandes questões da vida. Foi nessa cidade cheia de aprendizado e sabedoria que nasceu Apolo, um homem que, desde jovem, era apaixonado pelas escrituras. Ele estudava os escritos dos profetas com tanta dedicação que suas palavras pareciam ter um poder especial quando ele as recitava. Seus olhos brilhavam ao falar das promessas de Deus e sua voz era firme como o som de trombetas em dia de batalha. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Apolo não era apenas inteligente. Ele tinha um coração que ardia de paixão por Deus. Ele se destacou entre muitos, não apenas por seu conhecimento, mas pela forma como ensinava. Cada vez que ele falava, as pessoas se reuniam ao seu redor, como se fossem atraídas por uma luz forte em meio à escuridão. Ele conhecia profundamente as promessas de Deus e tinha um grande respeito pela mensagem dos profetas. Mas havia algo muito especial sobre Apolo. Ele havia aprendido sobre Deus através do batismo de João, que pregava o arrependimento e a preparação para a chegada do Messias. Ele conhecia a mensagem de João como pouco se a ensinava com fervor, anunciando a necessidade de um coração puro e arrependido. Para ele, as palavras de João eram como uma tocha que iluminava o caminho para aqueles que buscavam a verdade. Porém, havia uma peça que ainda faltava no quebra-cabeça que Apolo estava tentando montar. Ele conhecia a mensagem de João, mas não tinha ainda compreendido completamente quem era Jesus e a grandiosidade do que ele havia feito. Mesmo assim, sua dedicação às Escrituras e seu amor por Deus eram tão grandes que ele já se tornava uma voz poderosa para o reino de Deus, mesmo sem saber de toda a história. E assim, Apolo se tornou um pregador conhecido, alguém que, mesmo com conhecimento incompleto, já fazia um grande impacto onde quer que fosse, sem imaginar que seu destino o levaria a aprender algo ainda mais profundo e transformador em sua jornada de fé. Depois de passar muito tempo pregando em Alexandria, Apolo sentiu que seu coração o chamava para explorar novas terras e espalhar a mensagem de Deus além das fronteiras do Egito. Então, com coragem e determinação, ele fez suas malas, pegou seu manto, enrolou seus pergaminhos e partiu rumo à cidade de Éfeso, uma metrópole movimentada e cheia de vida, conhecida por seu imenso templo dedicado à deusa Ártemis e por suas ruas, sempre cheias de comerciantes, viajantes e pensadores. Assim que chegou a Éfeso, Apolo não perdeu tempo. Ele encontrou a sinagoga local, um lugar onde os judeus se reuniam para orar, estudar as escrituras e ouvir as palavras dos mestres. Com sua voz forte e clara, Apolo começou a ensinar, falando com entusiasmo sobre as promessas de Deus e o arrependimento. Pregado por João Batista, ele explicava com paixão que o povo de Israel deveria se preparar para a vinda do Messias, o tão esperado Salvador. Suas palavras ecoavam pelas colunas da sinagoga, e as pessoas paravam para escutar. Algumas ficavam admiradas com seu conhecimento, enquanto outras se aproximavam, fascinadas pelo poder de suas palavras. Porém, entre os ouvintes daquele dia, estavam dois servos muito especiais de Deus, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila não eram apenas um casal comum, eles eram cristãos dedicados, fiéis seguidores de Jesus que haviam aprendido diretamente com os apóstolos. Eles tinham o coração cheio de amor por Deus e estavam sempre prontos para servir ao Senhor. Quando ouviram Apolo falar, perceberam rapidamente que,
Apesar de sua paixão e conhecimento das Escrituras, ele não conhecia a mensagem completa do Evangelho. Priscila e Áquila não o interromperam ali mesmo. Em vez disso, eles esperaram com paciência, ouvindo atentamente. Ao final, se aproximaram de Apolo com sorrisos calorosos e olhos cheios de amor. Eles não o criticaram, não o corrigiram na frente de todos, mas, com grande carinho, o convidaram para ir até a casa deles. Quando Apolo entrou na casa de Priscila e Áquila, ele foi recebido com hospitalidade e amizade. Eles serviram pão, vinho e frutas frescas, e juntos se sentaram ao redor da mesa iluminada pelas velas. O casal, com corações cheios do Espírito Santo, começou a explicar com mais precisão o caminho de Deus. Eles falaram sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, sobre seus milagres, suas palavras cheias de amor e poder, e, principalmente, sobre sua morte e ressurreição, que trouxeram a verdadeira salvação para todos os que creem. À medida que Priscila e Áquila falavam, os olhos de Apolo se enchiam de surpresa e alegria. Era como se uma cortina tivesse sido retirada, revelando uma verdade que ele nunca havia compreendido plenamente. Tudo fazia sentido agora. O que João Batista havia pregado era apenas o começo, a preparação para a chegada de Jesus, o Salvador. Naquela noite, Apolo saiu daquela casa com o coração incendiado, mais forte e mais sábio do que nunca. Ele agora não apenas pregava sobre a preparação para a vinda do Messias, mas proclamava que o Messias já havia vindo, que seu nome era Jesus e que ele era o Salvador prometido desde os tempos antigos. E assim, por causa do amor e da paciência de Priscila e Áquila, o poderoso pregador de Alexandria se tornou um dos grandes defensores do Evangelho, pronto para iluminar as nações com a verdade que agora ardia em seu coração. Após aquela noite inesquecível na casa de Priscila e Áquila, quando Apolo finalmente compreendeu a plenitude da mensagem de Jesus, seu coração ficou ainda mais inflamado pelo desejo de pregar. Agora, suas palavras não apenas ecoavam com o poder dos antigos profetas, mas também com a alegria e a certeza de que o Messias, tão esperado, já havia vindo ao mundo. Com essa nova paixão queimando em seu peito, Apolo se preparou para sua próxima missão. Ele decidiu deixar Éfeso e seguir para Corinto, uma grande cidade da província da Acaia, conhecida por seu porto movimentado, seu comércio vibrante e seus templos grandiosos. Corinto era um lugar estratégico para o Evangelho, pois pessoas de várias partes do mundo passavam por ali, trazendo consigo culturas e crenças diferentes. Quando Apolo chegou a Corinto, ele encontrou uma cidade cheia de desafios. Ali, muitos judeus ainda esperavam o Messias, sem saber que ele já havia vindo. Outros adoravam os muitos deuses gregos, erguendo suas orações para estátuas de pedra e mármore que não podiam ouvir nem responder. Mas Apolo não se intimidou. Ele sabia que a verdade que agora carregava era mais poderosa do que qualquer ídolo ou tradição. Com coragem, ele entrou na sinagoga, onde os líderes judeus se reuniam para estudar as Escrituras. Sua voz poderosa ecoou pelas paredes de pedra, e seus olhos brilhavam com a convicção de quem conhecia a verdadeira esperança. Ele abria os antigos rolos da Torá e dos profetas, apontando verso após verso que falava sobre Jesus, mostrando que ele era, de fato, o Cristo, o Filho de Deus, prometido desde os tempos antigos. Apolo falava com tanta força e convicção que até os mais sábios dos líderes se espantavam. Ele não apenas mencionava os escritos de Isaías, que profetizou sobre o servo sofredor, mas também os salmos de Davi, que cantavam sobre o Rei Eterno, e as promessas feitas a Abraão e Moisés. Cada palavra era como uma flecha de verdade, perfurando a dúvida e trazendo luz àqueles que estavam na escuridão. Quando alguém tentava contestar, Apolo respondia com segurança e amor, provando pelas Escrituras que Jesus não era apenas um grande mestre, mas o próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele se tornou conhecido como um poderoso defensor da fé, alguém que não apenas falava com autoridade, mas também vivia aquilo que pregava. Por onde quer que fosse, Apolo se
tornava uma inspiração para os cristãos e uma luz para os perdidos. Ele não tinha medo de discutir com os que se opunham ao Evangelho, porque sabia que suas palavras eram guiadas pelo Espírito Santo. Sua presença em Corinto ajudou a fortalecer a fé dos irmãos, encorajando a igreja a crescer e se espalhar ainda mais. E assim, Apolo se tornou uma figura amada entre os cristãos, um verdadeiro guerreiro da fé, sempre pronto para defender a verdade do Evangelho com ousadia e amor, mostrando ao mundo que Jesus era, é e sempre será o Salvador prometido. Apolo se tornou uma figura tão importante na igreja primitiva que até mesmo o apóstolo Paulo, conhecido como o grande missionário do Evangelho, fez questão de mencioná-lo em suas cartas às primeiras igrejas cristãs. Isso mostra o respeito e a admiração que Paulo tinha por ele, mesmo com suas diferenças de estilo e abordagem ao pregar. Enquanto Paulo era um pioneiro que desbravava novas terras, plantando as sementes do Evangelho em corações que nunca tinham ouvido falar de Jesus, Apolo tinha uma habilidade incrível de regar essas sementes, ajudando a fortalecer e aprofundar a fé daqueles que já tinham recebido a mensagem. Paulo reconhecia que, assim como em uma plantação, o trabalho no reino de Deus precisava de diferentes tipos de trabalhadores, cada um com seu papel único e importante. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu algo muito bonito sobre isso. Ele disse: "Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento." 1 Coríntios 3:6. Essa frase simples, mas cheia de significado, mostra como Paulo e Apolo trabalhavam juntos, mesmo estando muitas vezes em cidades diferentes. Enquanto Paulo lançava as primeiras sementes do Evangelho, Apolo vinha depois, fortalecendo os novos cristãos, ensinando-os com profundidade e ajudando-os a crescer na fé. Mas, mesmo com seu grande conhecimento e eloquência, Apolo nunca tentou competir com Paulo ou tomar o crédito para si. Ele sabia que, no final das contas, todo o crescimento vinha de Deus. Era como se Paulo fosse o fazendeiro que arava a terra e plantava as sementes, enquanto Apolo vinha depois, regando e cuidando das plantas para que elas crescessem fortes e saudáveis. Essa humildade e sabedoria fizeram de Apolo uma parte essencial do crescimento da igreja primitiva. Ele não era apenas um pregador poderoso, mas também um grande encorajador, alguém que sabia a importância de fortalecer os irmãos na fé e ajudar a igreja a se enraizar em Cristo. E assim, Apolo se tornou um exemplo para todos os servos de Deus, mostrando que cada um de nós tem um papel especial no reino dos céus. Alguns são chamados para plantar, outros para regar, e todos, juntos, fazem parte de algo muito maior, uma colheita eterna que Deus preparou para aqueles que amam a sua palavra. Mesmo com todo o seu conhecimento, sua poderosa voz e seu profundo entendimento das Escrituras, Apolo tinha algo que o tornava ainda mais especial: humildade. Sim, ele era forte nas palavras, firme em suas convicções e corajoso ao defender a fé, mas, acima de tudo, Apolo tinha um coração humilde, pronto para aprender e crescer no caminho de Deus. Lembre-se, Apolo era alguém que havia passado anos estudando as Escrituras em Alexandria, uma das cidades mais cultas do mundo antigo. Ele sabia de cor os escritos dos profetas e as promessas que Deus havia feito ao seu povo. No entanto, quando Priscila e Áquila o ouviram pregar em Éfeso, perceberam que ele ainda não conhecia toda a verdade sobre Jesus, o Messias que havia vindo para salvar o mundo. Agora, pense comigo, poderia Apolo ter ficado ofendido quando Priscila e Áquila o chamaram para uma conversa mais profunda sobre o Evangelho? Poderia ele ter pensado: quem são eles para me ensinar? Eu já sei muito sobre Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Apolo, com seu coração sincero e humilde, aceitou a correção com alegria. Na casa de Priscila e Áquila, ele escutou atentamente, com os olhos cheios de curiosidade e o coração aberto, enquanto o casal lhe explicava mais sobre o caminho de Deus. Eles contaram a ele sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus,
o Filho de Deus que veio para salvar toda a humanidade. Apolo não discutiu, não resistiu e nem tentou provar que já sabia de tudo. Em vez disso, ele aceitou a verdade que seus amigos compartilhavam e deixou que essa nova luz iluminasse ainda mais seu coração. Essa atitude mostra a verdadeira sabedoria de Apolo. Ele não apenas sabia muito sobre Deus, mas também tinha sabedoria de reconhecer que ainda havia muito mais a aprender. Ele entendeu que o conhecimento de Deus é como um rio profundo e infinito. Quanto mais você mergulha, mais descobre suas maravilhas. Depois daquele encontro, Apolo se tornou ainda mais forte em sua fé, ainda mais poderoso em suas palavras e ainda mais corajoso em seu testemunho. Ele continuou a pregar com paixão, mas agora com uma compreensão completa do Evangelho, proclamando que Jesus era o Messias prometido, o Salvador que o mundo tanto esperava. E assim, Apolo nos deixa uma lição preciosa, não importa o quanto saibamos sobre Deus, sempre há mais para aprender. Mesmo os mais sábios podem crescer em seu entendimento, e os corações humildes são os que Deus mais usa para fazer grandes coisas em seu reino.